Senhor Jesus que a gente vence mesmo, né? Só Jesus nos dá vitória. Salmo 27, também é um salmo de confiança, de vitória. Esse Salmo 27, eu particularmente gosto muito desse salmo. É uma experiência de Davi. Alguns comentaristas falam que Davi já estava bem velho quando relembrava os seus medos e seus temores, viu? Já estava com a idade bem avançada. Uns chegam a dizer que Davi escreveu esse salmo quando ele estava vivendo uma luta com Absalão. Absalão, que conspiração para tirar ele do trono, problema na família sempre é difícil, né? E ele queria destroná-lo, destronar o pai. E o pai amava muito Absalão. E ali Davi escreveu esse salmo. Mas há quem diga também que esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava numa guerra com os filisteus. Então não existe um episódio certo da produção desse salmo. O que se sabe é que Davi passou por lutas e teve medo. Quando a gente fala de Davi, fala de um guerreiro destemido, um homem sisudo, um homem forte, um homem sem temor. Mas será que ele não tinha medo? Claro, parece que o medo faz parte da experiência do ser humano, ou não é verdade? Vamos ver esse salmo, os irmãos permaneçam com ele aberto, o salmo de número 27. E o tema desse salmo é confiança em Deus e anelo pela sua presença. A presença do Senhor é que nos faz mais forte, tá? E o verdadeiro amor lança fora todo medo, como diz a palavra. Salmo 27, o primeiro versículo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Versículo 3, me ajuda aí, igreja. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Senhor amado, como é bom sentir o teu cuidado, ó Deus. Como é bom, meu Deus, saber que o Senhor está nos protegendo, ó Pai. Como é bom, Deus, ler a experiência de Davi e a de Moisés, quando Moisés diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aqui Davi também fala de pessoas malvadas, pessoas perversas, pessoas que andavam espiando, conspiração dentro da família, dentro do palácio, fora do palácio. Ele vivia, ó Deus, em guerra. Mas aqui, Deus, ele colocou a confiança no Senhor. Obrigado, ó Deus, porque com a experiência de Davi, nós também crescemos, ó Deus, e a nossa confiança está em Ti. Não é a nossa capacidade, não é a pontaria ali da funda daquele homem, ó Pai, que derrubou o gigante. Foi o Senhor que direcionou, é o Senhor que nos ajuda em nossas guerras, ó Pai. Tu és o Deus que ajudasse a Davi. Por isso que Davi expressa nos salmos, ele canta, ele poetiza: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O segredo das vitórias de Davi é a tua presença, ó Pai, na sua vida, ó Pai. É por isso que ele anela pela tua presença, ó Deus. Com a tua presença nós nos fortalecemos, com a tua presença nós nos levantamos, com a tua presença nós vencemos, ó Pai, porque o Senhor dá força para vencer, ó Pai. Obrigado por essa palavra, por esse salmo. Obrigado, ó Deus, pelo encorajamento que teu Espírito Santo nos dá nessa noite. Quem sabe, ó Deus, quantos estão aqui passando pela prova, mas vão vencer, é porque o Senhor está presente, ó Pai, e o Senhor dá vitória. Louvado e exaltado seja teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Aleluia. Curiosidade bíblica, não sei se você já fez algumas pesquisas, lendo a história de Davi, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, a bravura desse homem, desse guerreiro, as guerras que ele enfrentou, e naturalmente, eu tenho certeza que apesar de todas as grandezas de Davi, de tudo que a Bíblia menciona sobre ele era homem, ou não é verdade? O medo, alguém já diz, né, e a gente estuda,
que é como que um mecanismo de defesa da gente. A gente precisa, o medo nos ajuda a não nos precipitarmos. É importante ter medo, é importante o medo no sentido que você controla. Agora, o medo, quando ele nos paralisa, quando ele se torna assim, vamos dizer, uma patologia, uma enfermidade, aí sim deve preocupar. E eu fiquei pensando sobre este salmo de Davi, como ele começa dizendo que não tinha medo, que o Senhor é a força dele. E eu estava vendo nesse salmo e achei interessante, quando a gente está trocando nesse tema, paralisado pelo medo. Davi era corajoso. Muitos guerreiros, ali os filhos de Jessé e os guerreiros, os valentes de Saul, quando viram ali um gigante, ficaram paralisados, ou não foi? Teve medo do gigante, Golias, ou não é verdade? Ninguém queria enfrentá-lo, apesar de toda a vantagem que ganharia, isenção de impostos, a filha do rei, ganhava terra, ganhava prestígio, ia morar no palácio, mas ninguém queria não, todos com medo. Davi foi levar o lanchinho dos irmãos, viu aquela cena e perguntou: quem é esse incircunciso? O que é que esse homem está pensando que é? Para desafiar o exército do Deus vivo. Olha a intimidade de Davi, ele estava falando do exército do Deus vivo. Sabe a quem você serve? Eu sirvo ao Deus vivo. Você serve ao Deus vivo, ao Deus que é vivo e dá vitória a mim, dá vitória a você. Nós não temos um Deus morto, que tem olho e não vê, tem boca e não fala. Nosso Deus vê, nosso Deus fala, nosso Deus brada, nosso Deus avisa, nosso Deus está presente. Aleluia! E Davi aprendeu a ter intimidade com esse Deus. Ele ali nas suas poesias, ele ali no deserto, ele ali na solidão com as suas ovelhas, ele compunha os salmos, tocava, sentia a presença de Deus. Ele era tão habilidoso, irmãos, que foi convidado para o palácio. O senhor lê a história de Davi, era um belemita, era alguém muito aplicado, e ele tinha confiança no Senhor. Coisa boa é confiar em Deus. Você é pequeno, eu sou também. Você é fraco e nós sentimos fracos, mas o nosso Deus não é. Ele é forte, ele é poderoso nas batalhas. Aleluia. E Davi falava de Deus como grande guerreiro. Ele chamava de Jeová Sabaoth. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe por que você vai vencer e vai chegar no final do ano e Deus vai dar? Por conta do Senhor dos exércitos. É Jeová Sabaoth na história da vida de um adolescente. Davi era adolescente, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se o Espírito de Deus me move, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus me move, eu sou ousado como Davi. Seja ousado. Não é porque você tem força para lutar o gigante, nem mesmo a armadura do rei ele conseguia andar, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar, vai me usar, e nós vamos vencer. A igreja pode dizer amém, irmãos? E Davi sabe, não, eu não tenho medo dele não, eu não tenho medo desse incircunciso. Vai para casa, rapaz, tu é muito chato, o que é que está fazendo aqui? Lugar de criança em casa. Eu falei, não, eu vou, vem cá. E perguntou, o irmão dele não queria conversar com ele, ele foi perguntar a um dos guardas: o que é que o rei dá quem vencer esse camarada aí? Já pensou? Que ousadia. E contaram a história a ele. Davi também era esperto, né? Eu sou solteiro, eu quero casar com a filha do rei. Ou não, casar com a filha do rei. E ele também queria todas as vantagens que ofereceu, é mesmo. Mas ele não foi só por não, que ele não quer que dentro estar com dinheiro e morto. Ele sabia que ia vencer aquela guerra. Davi era ousado e usado. Queridos irmãos, e quando a gente vê a história desse homem, desse jovem ousado, com fé em Deus, é o segredo da vitória. E esse salmo de Davi tem o seguinte tema: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Tem aquela música de J. Neto que eu confesso que eu gosto muito dela, e pensando bem, só a presença de Jesus em minha vida é que me dá vitória, somente a presença dele, porque eu sei que dependesse de mim eu cairia, e Davi também sabe disso. E aqui ele diz assim: olha, o Senhor é a minha luz. É o único texto no Antigo Testamento que diz, mas o Senhor é a minha luz. É interessante, né? Luzes de esperança é o tema que a gente está trabalhando. E Davi disse que minha luz é Deus. A gente vê no Salmo número 119, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas aqui é diferente de Salmo. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz. Tem mais: o Senhor é a minha salvação. Você pode dizer isso com ousadia, vamos lá. O Senhor é a minha luz. Diga mais: o Senhor é a minha salvação. Novamente:
o Senhor é a minha, e o Senhor é a minha. Não tem trevas que te façam te deter, porque o Senhor é a tua luz. E não é fraco não, viu? Essa luz não é fraca não, viu? É forte. Era Davi tocar os demônios em retirada. É você se consagrando e Deus te dando vitória. E aqui ele diz assim: olha, ele não só é minha luz, ele é minha salvação. Aí ele pergunta: a quem temerei? Tem uns dizeres aí nos carros que dizem assim: eu sou filho de Deus, irmão de Jesus. Será que eu sou fraco? Já viu isso aí? É forte. E Davi sentia essa força vinda de Deus. Davi foi contar ao rei: qual é o preparo que você tem como soldado em guerra? Ele falou: eu derrubei um leão. Matou um leão. É muito difícil isso, não é? Mas você matou o quê? Matei um leão. Ele estava com ovelha na boca. Irmãos, matar um leão é muita coisa. E a Bíblia diz ali: Davi com a força. Quem dava força a ele, quem dá força é Deus. E Davi ali enfrentou o leão. Aí ele disse: mas não só foi um leão não. Naquela região aparece muito urso. Os irmãos já sabem, né? A dificuldade esse animal. E Davi disse que foi lá e matou o urso. Aí ele disse: você acha que eu estou porque Deus está comigo. E aqui, meus irmãos, a gente vê essa experiência de Davi. Davi teve como inimigos, piores inimigos, ser um rei inimigo de Davi, a tropa toda querendo matar Davi. E Davi disse assim: olha, sabe de uma coisa? Esse versículo aí no versículo 1: o Senhor é a minha força, o Senhor é a força da minha vida. Os irmãos podem dizer isso de pé? Fica de pé, por favor. Diga assim: o Senhor é a força da minha vida. Pode sentar. Aleluia. Quero saber quem pode me vencer e te vencer, se é o Senhor que está comigo. Tem situações desafiadoras, irmãos. Eu estava falando sobre o medo, e aqui eu separei quando o medo paralisa. Veja bem, o medo é um dos problemas que mais paralisantes em toda a vida. Veja bem, os nossos medos se manifestam em muitas áreas. Medo do desconhecido, é ou não é? Morrendo de medo, o que é que vai acontecer o próximo ano? Deus proverá. A gente tem que confiar no Senhor. Aí ele diz aqui, olha: medo do desconhecido, medo da tragédia, medo da doença, medo da morte. E falando medo da doença, hein? Que aconteceu agora, quantas pessoas ainda hoje estão doentes ou não estão da cabeça? Sequeladas, tanto do medo, ficaram trancadas em casa. Tem pessoas que ainda não saíram dentro de casa. O medo tomou pavor, não é? Aí aqui ele diz assim, sobre o medo ainda: tem pessoas que têm medo das pessoas, medo de perder o emprego. Aí eu tenho que sustentar esse emprego. Se eu perder esse emprego, ó, como é que eu vou comer? Eu já vi muitas pessoas: como é que vai ser minha vida e minhas contas? Medo de perder o emprego, medo de ataque do inimigo, medo de sair na rua, medo dos assaltantes, medo de ser mal compreendido, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser esquecido, medo de ser injustiçado. É tanto medo, irmão. Eu conheci uma experiência quando eu fazia o curso de psicologia, de um colega que a gente reunido nas equipes. Ele realmente estudava muito, sabia muito, mas não conseguia apresentar o trabalho, porque ele tinha medo do público. E o professor identificou isso, todos nós identificamos. Por que ele fez? Eu não sei, eu fico logo suado, fico paralisado, dá um branco. Não entendendo? Você é convidado para pregar aqui, aí você chega aqui, está cheio de ideia, quando chega aqui dá um branco ou não dá? Às vezes dá aquele branco, o medo paralisa. E aqui, irmãos, falando ainda sobre o medo, diz assim, olha, o que torna o problema do medo ainda pior, é o fato de que justamente aquilo que mais tememos, frequentemente nos ocorre. Sabe quando eu estava enfrentando essa mensagem, me lembrando de Jó? Jó diz assim, ó, lá no capítulo 12, o que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais não desejava que acontecesse, justamente isso aconteceu na minha vida. E quantas experiências nós temos, e o medo é apavorante, o medo da noite, o medo de ficar em casa sozinho, tantos medos que invadem a vida do ser humano. E aqui, queridos irmãos, às vezes é pior do que anteciparmos, porque a gente já tem um medo antecipado. Aí aqui ele conta vários exemplos, eu me lembrei de Jó. Quando o medo coloca suas garras firmes em nós, ficamos paralisados e nos tornamos suas presas. Agora, se o medo se tornou uma opressão diária, ou se você é vítima frequentemente do medo, esse Salmo 27 vai ser muito útil para a gente, porque o Senhor é que é a nossa força, e Ele acaba com esse medo na nossa vida. Ele dá força para a gente continuar. O Senhor é a força do seu povo. Eu estava vendo na Bíblia, o Senhor é a força do seu povo, também o Senhor é a força salvadora do seu ungido.
quem salva é Deus, não é a minha habilidade, nem a tua habilidade. Quantos creem no salvamento que vem da parte do Senhor? É Deus que salva, e Davi aprendeu isso logo cedo. Queridos irmãos, ele fala de pessoas malvadas, ele fala de adversários, ele fala de inimigos, investiram contra ele. Se tem uma pessoa na Bíblia, você faça esse exame, que um dos que foi mais perseguido foi esse reinado de Davi. Davi chega a dizer no Salmo 3, não sei se vocês já perceberam: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Todos os salmos, se você perguntar o salmo de Davi, você vê ele falando o tempo todo de inimigos, dentro de casa, dentro do palácio, conspiração, irmão dele, filhos dele, querendo destroná-lo. Muita coisa aconteceram na vida de Davi, e Davi resolveu dedicar-se totalmente a Deus, colocando os medos no altar, e pedindo a Deus que o ajudasse, e queria enfrentar. Nós precisamos enfrentar, temos experiência de muitas vezes, a gente pensar em fazer e não faz, fica paralisado, porque irmãos, o medo pode paralisar. E aqui observando justamente essa experiência de Davi, Davi escreveu esse salmo, quando ele estava passando por uma série de dificuldades, mas ele tinha uma confiança no Senhor, e ele reconhece em todos os salmos, no Salmo 115, não sei se vocês já ouviram, já leram esse salmo, quando ele diz assim: Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Davi não se gloriava, porque ele sabia que a vitória vinha do céu, a vitória vinha de Deus. E às vezes, irmão, quantas vezes eu e você, nós pensamos: Senhor, como é que eu vou sair dessa situação? Qual será o passo? Um remédio muito bom é dobrar os joelhos. Senhor, toma para frente. Senhor, me dá palavras. Senhor, me mostra como fazer. E Deus vai revelar, porque o nosso Deus é o Deus vivo. E aqui, irmãos, nesse salmo, ele diz assim: olha, um exército, a gente está falando com um líder de nação, as nações, e ele falava de exércitos que se acampavam contra ele. Se acontecer isso, ele disse que não vai temer, ainda que uma guerra se estoure. Tem uma tradição de se estoura. Você sabia que de repente a gente está tudo em paz, de repente se levanta uma guerra, do nada, e você estava tão tranquilo, e de repente aconteceu. Davi, mesmo nessa adversidade, mesmo o que está acontecendo, eu não vou ter medo. Lá no Salmo 112, diz assim o salmista: o meu coração não vai temer os maus rumores, porque eu confio no Senhor. Aconteça o que acontecer, nesse final de ano, no próximo ano, nossa vida está em Cristo, e Cristo é dar livramento, Cristo é que nos dá vitória. E aqui, meus irmãos, Davi fez uma oração. Leve esse salmo como oração, versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, veja a visão de um monarca, a humildade desse rei. Ele pediu a Deus algo, ele poderia pedir, sei lá, mais força do seu exército, mas ele pediu uma coisa a Deus. Na hora do medo, ele fez essa oração: uma coisa eu pedi ao Senhor, buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender como? No seu templo. Os irmãos sabiam que existia um desejo ardio no coração de Davi de construir o templo? Ele tinha desejo de construir, ele preparou tudo, mas Deus disse que Davi derramou muito sangue, e disse ao profeta que não ia conceder, mas o herdeiro dele, o rei Salomão, iria construir. Salomão, toda a parte financeira foi financiada com os esforços de Davi, com as guerras que Davi ganhou, com os despojos de Davi, com ouro, com prata, com tudo que ele tinha, ele deu a seu filho. O filho pediu a Deus sabedoria, Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza. E aqui Davi, ele pediu a Deus força para estar em oração, aprender no templo. Sinceramente, irmãos, a igreja é um lugar de aprendizado. Como a gente aprende numa sala de escola dominical ou não? Pessoas que não vêm para a escola dominical, como perde? Como a gente aprende no culto matinal, no culto de oração, no culto de instrução? E Davi disse: eu quero aprender, eu tenho sede de aprender. Nós precisamos aprender. É um perigo muito grande quando a gente acha que já sabe tudo. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nós estamos em processo de aprendizagem. Davi disse: eu quero aprender no teu templo, porque num dia da adversidade, verso 5, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo, me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Tem um cantor chamado Hildomar Nascimento. Hildomar Nascimento, ele tem umas belas poesias, e ele fala desse salmo aqui. Eu me lembro que fui pregar numa praça no Parque Capibaribe,
e ele era o cantor oficial, eu estava lá como pregador, e me edificou muito. Ele disse no hino dele, ele falava com toda a alma, que Deus vai colocar você no lugar mais alto, o inimigo não vai poder lhe tocar. Ele vai tentar e tem tentado, mas só não toca porque Deus colocou você numa rocha que é mais alta que eu, é mais alta que o inimigo, é mais alta do que as línguas, do que os falatórios. Deus tem uma promessa e tem um plano na minha vida e na tua vida também. Por isso que nada poderá deter o escolhido do Senhor no dia da adversidade, irmãos amados. Dia da adversidade. Eu quero saber quem é que não passa. Eu e você passamos por dia da adversidade. Mas aqui, irmãos, esse salmo é muito lindo. Ele faz essa oração. Veja o versículo 7. Pode colocar o versículo 7 aí, por favor. Veja se não é uma oração. Veja o verso 7 aí. A igreja pode ler comigo? Vamos lá? Ouve, Senhor. Tem também. Note que Davi não confiava nas suas armas. Ele fazia oração a Deus. Uns confiam em carros, lembra do Salmo 20, verso 7? Outros em cavalos. Mas nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor nosso Deus. Há uns comentaristas que dizem que Davi, antes de ir para a guerra, ele pegava os cavalos todinhos lá para o templo e orar. Senhor, toma a frente dessa guerra aqui. Tu conheces o inimigo, Senhor, toma a frente. E ele vencia todas as suas batalhas. Alguns comentaristas dizem que ele estava enfrentando aqui uns filisteus, mas Davi recebeu vitória da parte de Deus. Queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. O tempo realmente fica difícil, mas ele faz: ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Agora, irmão, como é que Deus vai ouvir a tua voz se tu não clama? Clama a mim e responder-te-ei. A igreja tem que clamar, o crente tem que orar. Você tem orado? Tem clamado? Tem que clamar. Eu vou responder a você coisa que você não sabe. E Davi vivia nesse mistério com Deus. Quando tu disseste: buscarei o meu rosto, o meu coração te disse: o teu rosto eu buscarei. Não esconda de mim a tua face, nem rejeite o teu servo, porque tu fosse a minha ajuda. Não me deixes desamparo, Deus. Tu és o Deus da minha salvação. Quando o meu pai e minha mãe, veja como é profundo. Ele não está dizendo que o pai e a mãe abandonou, mas quando meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor estará comigo. Não entregue a vontade dos meus adversários. Deus, você pode fazer essa oração também: Senhor, tem gente querendo ver você na pior, mas Deus não vai deixar, não vai entregar você ao desejo dele. Pode orar, pode pedir o que for contra você, mas Deus, ele já te abençoou, acabou. É Deus que abençoa nossas vidas. E Davi sente isso: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois eles se levantam contra mim. Eu fico pensando, irmão, sinceramente, deixa eu fazer uma confissão no final dessa mensagem. A igreja vai completar 24 anos, a gente já está aqui um pouco antes da igreja, já da congregação. E nesses anos todinho aqui, eu fico pensando quantas pessoas já apostaram: não gosta de mim, não gosta de você, vai ficar pouco ali. E vai passando o tempo, vai passando o tempo. Quem é que está me sustentando até hoje? Você acha quem é? É o Senhor dos Exércitos. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está me sustentando. É o Senhor que me guarda. Eu posso dizer como o profeta Samuel: até aqui, me ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor. Você está aqui porque Deus tem te ajudado. E finalmente uma oração que eu gosto, acho linda: eu pereceria sem dúvida se eu não cresce na bondade do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja: quem acredita na bondade de Deus aqui? Eu sei que vocês acreditam. Pois Deus, vocês verão a bondade. Deus é bom. Deus é bom na terra dos viventes. Hoje eu vi aqui a pregadora, a minha reflexão: Deus é bom. Aí ficou repetindo: Deus é muito bom e a misericórdia dele dura para sempre. Finalmente, é um conselho para toda a igreja, para você que está em casa, você que está escutando essa mensagem: espera no Senhor. Agora não espera desanimado não, anima-te e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor amado, a nossa alma espera somente em Ti, ó Pai, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. A vitória de Davi não vinha da sua harpa, nem da sua arma. A vitória do rei Davi vinha do Teu Espírito, ó Pai. É o Senhor que movia Davi, é o Senhor que escondia Davi, é o Senhor que livrava Davi. E assim como o Senhor livrou Davi, o Senhor ainda hoje livra a tua igreja, o Senhor livra o teu povo, o Senhor livra a minha família, a nossa família. É o Senhor que livra, é o Senhor que vai dar livramento até a gente chegar na nossa casa agora. É o Senhor que dá livramento durante a noite, é o Senhor que nos levanta, se o Senhor quiser, durante o dia. É o Senhor, e nós esperamos em Ti,
desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as doces comunhão do Teu Espírito Santo, seja com a Tua igreja, com a IBT, com todo Israel, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, igreja?